fazer uma introdução a respeito daquilo que eu vou falar nas próximas semanas. E a gente vai viver um tempo muito bom, né? Vocês sabem que dezembro está chegando o Natal. Nesse tempo está terminando a escola, ou pelo menos era para estar, né? Faculdade. Começa aquela tensão, aquele ídolozinho do consumismo começa a comichar dentro de nós, louco para ir para o shopping comprar. E a gente começa a ficar ansioso com várias coisas. E essa ansiedade, toda essa ansiedade vai nos tirando a atenção daquilo que deveria realmente ser o motivo da nossa esperança e o motivo de o lugar onde a gente precisa colocar a nossa atenção. Nós, como cristãos, deveríamos ter a nossa atenção, a nossa agenda, a nossa preocupação com as coisas do reino de Deus. Vocês lembram da oração de Jesus, a mais famosa de todas, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa é uma oração que Jesus ensinou, que revela a preocupação de Jesus. A primeira coisa que ele falou, Pai nosso, é o relacionamento, o motivo pelo qual ele veio, foi para nos religar, para nos dar novo acesso, né? De novo acesso, e poder chamar Deus, que estava então distante, de Pai. Venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome. Ele está preocupado com a glória de Deus, com a beleza e com a santidade do nome de Deus. E venha a nós o teu reino. Ele já estava falando sobre aquilo que ele veio estabelecer, ou pelo menos dar início, inaugurar o reino de Deus nessa terra. Um reino onde reinava as trevas, agora passou a ter uma grande luz. Talvez esse é um dos significados do Natal. Muitas pessoas colocam luzes na sua casa e nem sabem o que simboliza essa luz. João, no capítulo 1, vai falar que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E quando a gente está esperando o Messias, está esperando, né, o nascimento de Jesus, que é o Natal, é por isso que a gente coloca luzes na nossa casa. Porque para simbolizar que a luz veio ao mundo um dia. Então, eu queria falar a respeito do advento. O que é o advento? O advento é o tempo de espera até o Natal. São 4 semanas que a gente conta até chegar o Natal. É o tempo de espera. Não sei se vocês sabem, mas entre o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento e o nascimento de João Batista e de Jesus, foram 400 anos de silêncio em que os judeus achavam que o Espírito Santo, né, achavam que Deus não estava falando. Então, havia então essa ansiedade, esse desejo, essa promessa que havia sobre o Messias. Todo mundo aguardava o Messias. Então, essa ansiedade para ver, né, o Salvador, para ver o Messias, era esse tempo de aguardar. O advento, ele nos propõe um tempo diferente daquilo que as pessoas vivem no mundo. Que nem eu falei, a gente está, às vezes, ansioso, porque tudo à nossa volta está, né? Parece que dezembro é corrido, todo mundo quer cortar o cabelo, todo mundo quer fazer as unhas, todo mundo quer comprar uma roupa nova, todo mundo quer estar bonito, quer estar... E gera toda essa ansiedade. Quando, na verdade, o calendário cristão, nessa época do advento, é uma época de se aquietar, de pensar e de se preparar para o nascimento de Jesus, o nascimento da nossa esperança. Então, o ser humano, ele é um ser temporal. Ele é um ser que está preso no tempo e no espaço. Deus é eterno. Deus não está preso no tempo e espaço. Mas nós estamos. Então nós contamos os dias, contamos as semanas, contamos os meses. E eu queria falar sobre o tempo. O nosso tempo, a forma como nós gastamos o nosso tempo diz muito a nosso respeito. Diz muito a nosso respeito. E agora eu quero chamar a atenção de vocês
e também lá em casa a gente está fazendo esse exercício de abrir a nossa agenda, abrir o nosso calendário e ver quais são as nossas prioridades. E também ver se Cristo é uma prioridade para nós no nosso calendário, no nosso tempo. Porque se a gente perguntar aqui, você ama Jesus? Todo mundo vai falar, não, eu amo Jesus. Me mostra a tua agenda do Google aí, então, me mostra a tua agenda, para ver onde Jesus está presente. Em que momento da tua semana, do teu dia, do teu mês, tu tem tirado tempo para estar com Jesus, amando Jesus, estando com Ele. Os nossos calendários refletem a nossa prioridade. A gente se reuniu aqui hoje porque nós escolhemos um dia da semana para pensar a respeito de Deus, para cultuar a Deus como comunidade, como igreja. E se você fez questão de estar aqui hoje, você colocou Jesus na sua agenda, porque foi Ele que nos chamou para ser igreja. Então, todo o esforço que a gente tem, eu não sei se vocês percebem, mas a gente está tendo todo um cuidado em como fazer o culto. A respeito do assunto que a gente está trabalhando, a gente canta as músicas que tem a ver com aquilo que nós vamos falar. A gente não canta lindo, lindo, lindo és e depois prega sobre Moisés. Não. Aquilo que nós cantamos está preparando o nosso coração para a mensagem que nós vamos receber a respeito de Jesus. Essa última canção que nós cantamos é a canção de Isabel, mãe de João Batista, quando ela encontra a mãe de Jesus. E depois a gente vai ver aqui na passagem, a Bíblia fala que os bebês eles já eram cheios do Espírito Santo, desde o ventre. Desde o ventre. A minha esposa está grávida e a gente está vivendo esse tempo de maneira diferente. A gente está preparando a casa, a gente está conversando e preparando a casa para receber esse bebê. A gente também está ensinando a Bíblia para o nosso filho, vivendo esse tempo de meditar nessas coisas que antecedem o nascimento de Jesus. Então, ser cristão demanda tempo. Aqui nessa igreja, pelo menos, enquanto eu for pastor dessa, enquanto eu for pastor de vocês, eu gostaria que a gente não exercitasse uma maneira consumista de ser igreja. O que é uma maneira consumista de ser igreja? Muitas pessoas entram pela porta da igreja e elas querem naquela noite, naquele momento, receber o milagre e a resolução completa do seu problema. Mas a vida cristã é feita de processos. Tanto que a analogia que a Bíblia fala a respeito da vida cristã é de nascer de novo. Até para nascer demora 9 meses. Para nascer é um processo, para crescer é um processo. Nós vivemos a etapa da infância, onde a gente brinca, onde a gente cresce, onde a gente se desenvolve, onde a gente aprende a falar, onde a gente aprende a ouvir, onde a gente aprende a ouvir não também. Então, um crente maduro é aquele que sabe ouvir não de Deus, muitas vezes. E o crente infantil é aquele que Deus quer, é a criança birrenta, né? E fica orando, pedindo, incomodando Deus, como se ele fosse conseguir convencer Deus de que Deus vai fazer a vontade dele na hora que ele quer. Então, maturidade cristã é nós olharmos para Deus e saber que Deus é soberano. É orar como Jesus orou, uma oração madura: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se nós abrirmos a nossa agenda, será que nós temos priorizado o nosso tempo com Deus? Será que Deus está presente na tua agenda? O nosso calendário pode ser a prova de que Deus não é tão importante assim na nossa vida. Há uma máxima no direito que é: contra fatos não há argumentos. E a gente faz muito isso. A gente diz uma coisa, mas não é bem aquilo que a gente diz. A gente fala, né?
eu amo Jesus, eu quero viver para Jesus e tal, mas na nossa vida a gente está aos poucos se enchendo de outras coisas, de outras atividades que não são a respeito de Jesus. Eu já falei essa frase várias vezes em cultos, e foi uma frase que para mim foi muito marcante, e isso precisa ficar gravado na mente de todos nós. É uma frase desse teólogo A.W. Tozer, e ele diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Muito tempo. Amar é conhecer e se dar a conhecer. Amar é investir tempo, é gastar tempo. Uma das linguagens do amor é tempo de qualidade. Essa é uma das linguagens do amor, que eu sei que a minha esposa gosta, de tempo de qualidade. Então, esses tempos a gente até entrou em conflito, porque comecei a fazer academia de manhã, a gente estava deixando de tomar café junto, que era um tempo de qualidade que a gente tinha como casal. Estou dando exemplos da vida prática para que a gente possa entender, tá? Tempo de qualidade. Assim como a minha esposa, ela deseja ter um tempo de qualidade comigo, Deus deseja ter um tempo de qualidade conosco. Deus deseja ser amado pelo homem. E a gente diz que ama a Deus, mas às vezes não reserva tempo para Ele. Tempo para conhecer e para amar a Deus e se sentir amado por Deus. Eu converso com algumas pessoas aqui da igreja e muitas pessoas têm problema com alegria, né? Vivem uma vida cristã às vezes triste. Sabem que Jesus, que Deus salvou elas, mas não conseguem desfrutar dessa alegria. Por quê? Muitas vezes nós buscamos alegria em outras coisas que não são Deus. Ou nós não dedicamos tempo suficiente para que a gente possa experimentar dessa plenitude, dessa alegria que vem de Deus. A alegria é um dos frutos do Espírito. É uma promessa que, independente das circunstâncias, nós, ao sermos cheios do Espírito Santo, seríamos alegres. E essa é uma luta também para mim. Falo isso com propriedade. Então, eu quero trazer aqui uma dica, uma solução, uma sugestão, para que a gente possa dedicar mais tempo para Deus, para amar a Ele, para se encher do Espírito Santo. E esse tempo da espera do Natal, da vinda do Messias é para isso. Enquanto o mundo corre, nós paramos. Enquanto o mundo está ansioso, nós paramos para refletir sobre a razão da nossa esperança, que é quem vai nascer logo ali na frente, Jesus. Então, existe uma ferramenta pedagógica que foi criada lá pelo século IV, V, chamada ano litúrgico ou calendário litúrgico, que era um tempo que a igreja tirava para pensar a respeito da história de Jesus e do povo de Deus. Então, antes do Natal, antes de dezembro, começa com o Advento, que é essa estação que a gente está propondo viver. Depois vem o Natal, que é a encarnação do Verbo. Depois vem a vida e o ministério de Jesus, que é a Epifania. Depois vem a Quaresma, que é o tempo de contrição, um tempo de preparação para a morte e o sacrifício de Jesus. E então vem a Páscoa. E aí na Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. Então nesse período de agora até a Páscoa, nós vamos falar sobre Jesus. Eu já falei aqui uma vez, e eu gosto de ser repetitivo, porque é na repetição que a gente grava as coisas. O David Nicholas escreveu um livro chamado O que Fizeram do Evangelho. E nesse livro, ele faz uma pesquisa vasta lá nos Estados Unidos, em
em 500 igrejas diferentes, no culto de Natal e de Páscoa, para ver se o evangelho de Jesus, a mensagem de salvação, estava sendo pregada nas igrejas. E pasmem, nos cultos de Natal e Páscoa, de 500 igrejas, 92% das igrejas não falou sobre Jesus e não pregou o evangelho. Então, sobre quem nós estamos falando na igreja? Sobre o que nós estamos falando na igreja? Imagina, se nem no Natal e na Páscoa não foi falado sobre Jesus, quando é que falaram de Jesus nessa igreja? Como é que como um pastor consegue não pregar Jesus no Natal? Ou não pregar Jesus na Páscoa? É possível. É possível. Então, nesse tempo, nós vamos meditar, vamos viver essas estações. Essa estação de preparação para o Natal, até o Natal que está chegando, né? Dia 25 de dezembro. Hoje, dia 5, então faltam 20 dias. São 20 dias de nós pensarmos sobre as profecias que foram feitas a respeito de Jesus, sobre qual é o tempo e como a gente espera o Messias. Como a gente espera o Messias. É óbvio que o Messias já veio, né? O Verbo já se encarnou, Jesus nasceu, por isso que nós somos cristãos. Mas existe uma outra promessa que ainda precisa se cumprir. Qual é essa promessa? A segunda volta de Jesus. Então, ao lembrarmos do nascimento de Jesus, a gente lembra que ele nasceu, morreu pelos nossos pecados e um dia voltará. Então, a nossa expectativa agora é com a volta de Jesus. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Pouco se fala hoje em dia sobre a volta de Jesus. Parece que a gente esqueceu daquela parábola das 10 virgens, né? Das 5 que tinham, as 5 nécias e as 5 prudentes. Parece que se esqueceu. Parece que agora as 10 são nécias. As 10 já estão despreparadas. Então, vamos lembrar, pensar em Jesus, meditar na sua vida e na sua obra. Amém? Então, essa ferramenta, ela existe ela é uma ferramenta pedagógica que foi criada no início da igreja. É como se fosse a agenda da igreja. Todos nós temos as nossas agendas, né? No trabalho, na faculdade, datas que são impostas. Se nós somos mais de família, os aniversários de família, Dia das Mães, são datas importantes para nós. Se a gente é mais vaidoso, Deus o livre de esquecer do nosso aniversário. Deus o livre. Mas a gente esquece do aniversário de Jesus. Olha, eu não sei se vocês já participaram, e eu queria que isso ficasse gravado na mente de vocês. Eu já fui em muita festa de Natal, onde eu nem ouvi o nome de Jesus. Tinha presente, tinha comida boa, drinks, lá vão ter, só não tinha Jesus. Ou seja, um Natal vazio. Durante muito tempo, lá na minha casa, meu pai vai até ficar vermelho que eu vou falar, mas eu vou falar. Preciso falar isso para a gente aprender. Tá? Meu pai se converteu e ele assassinou o Papai Noel. Então, todo Natal era um espancamento de Papai Noel na nossa casa, porque ele queria nos livrar do paganismo, né? Do consumismo, e ele estava certo nisso. Só faltou uma coisa que a gente precisa resgatar, que é a beleza do Natal. O como é especial o Natal. A gente entregou o Natal para o mundo. O shopping comemora mais o Natal do que nós. A gente não sabe qual é direito o significado do Natal. Ou, né, a gente abandonou uma festa que era cristã, a gente entregou para o shopping, para o Papai Noel. Não, nós como igreja, nós precisamos resgatar isso. E evidenciar a beleza da nossa esperança. A esperança se tornou um bebê. Aquele bebê da manjedoura é a esperança, a única esperança de salvação para o mundo, para mim e para a sua vida. Então nós precisamos resgatar isso. Amém? Então por isso que nesse tempo nós
vamos fazer isso. As músicas que nós vamos cantar vai ser sobre Jesus, sobre a encarnação do Verbo, sobre essas profecias que falam a respeito de Jesus. Então nós vamos encher o nosso coração e a nossa mente com essa expectativa para o Natal, amém? Então o Advento é a época que precede o Natal. Do latim adventus, quer dizer chegada. É um tempo de esperança e expectativa, quando os cristãos preparam seus corações para a vinda de Cristo. Tem um poema do Agostinho que fala uma coisa muito linda, que eu queria compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com isso, que diz o seguinte: o Criador se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, para que a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse na jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Isso é um poema a respeito da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. Né? Olha como pode ser poético, como pode ser bonito. Durante muito tempo eu fui músico, fui artista, sei que eu posso dizer assim, né? Tocava nos bares, mas para deixar mais bonito a gente fala que é artista. Mas eu sempre gostei de arte, gostei de várias coisas relacionadas à arte, eu gostava de exposição, eu gostava de arte. E a gente, como cristãos, a gente é muito pobre artisticamente. Nos falta a beleza. Eu adoro levar o Noah nas igrejas católicas porque lá é bonito. Eu amo entrar em igreja católica. Pode se te escandalizar com isso, mas olha a arquitetura da igreja, os vitrais, lá em Gramado, aquela igreja toda de pedra. Por que tiraram essa beleza nos nossos cultos? Por que a gente perdeu essa beleza? Por que a gente se restringe, né? Vamos encher a nossa igreja de beleza, de poesia, de música, para a glória de Deus. Vamos impactar os corações com a música, com a arte. Então eu queria ler um texto com vocês agora, para a gente entrar. Então fiz essa introdução para vocês entenderem a respeito do que eu vou dizer, do que eu vou falar. Uma introdução de 45 minutos. E agora a gente vai para o texto. O texto está em Lucas capítulo 1. Do versículo 5 ao 25. Enquanto vocês abrem, eu vou falando. Antes de Jesus, antes desse período entre o último profeta e o nascimento do Messias, veio um profeta que era o maior dos profetas. Esse profeta era João Batista. Era o profeta que ia preparar o caminho do Senhor. E na maioria dos evangelhos, essa figura é uma figura indispensável. Todos falam a respeito de João Batista. Até o próprio Jesus falou que ele era o maior nascido de mulher. Ele era aquele que conta a história, que prepara, né? Sabe aquela voz que começa nos contos de fada da Disney? Era uma vez. O João Batista era essa voz, esse arauto. Essa voz que anunciava a vinda de Jesus. Foi para isso que João Batista veio. E hoje a gente vai ver muita beleza nessa vinda de João Batista antes de Jesus. Vai ser muito legal. Vamos ler o texto então. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Depois eu vou explicar essas coisas. A mulher dele era das filhas de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril
e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Ou seja, me dá uma prova de que isso vai acontecer. Pois eu sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então eles entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por meio de sinais, mas permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso o que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vamos voltar do início então. Então Zacarias era um sacerdote. Ele foi escolhido, por sorteio, para fazer um serviço no templo, que era queimar incenso lá dentro. E lá, nesse momento onde ele estava adorando a Deus, ele foi escolhido para que a esposa dele tivesse um filho. Eu não sei se vocês lembram, mas a história do povo judeu começa assim. Então vocês lembram, Abraão era muito velho e a sua esposa era estéril. E a nação de Israel foi concebida por uma sucessão de mulheres estéreis. Será que é o plural de estéril é estéreis? Nem sei, mas deve ser. Uma sucessão então de esterilidade na família, até a chegada desse dia. E aqui fala que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O que eu acho interessante dessa passagem é que para uma mulher judia era uma maldição de Deus ela não poder ter filhos. Por quê? Porque ela não poderia ser a mãe do Messias esperado. Então, fora alinhar, dar continuidade à família, e naquela época a quantidade de filhos também determinava a prosperidade de uma família. Quanto mais filho para trabalhar na terra e cuidar dos bichos, mais a família prospera. Então era uma derrota, era uma vergonha, como a gente viu ali no final da passagem, não ter filhos. Nos nossos tempos é o contrário. Parece que agora é uma vergonha ter 3 filhos.
É uma vergonha ter 3, 4 filhos. Meu Deus, e agora? Quando, na verdade, filhos são herança do Senhor. Filhos são uma bênção. Eu não estou dizendo aqui para sair fazendo uma tripa de filho. Mas eu estou dizendo que filhos são uma bênção. Eles devem ser recebidos com alegria. É sinal da bênção de Deus. Que Deus nos abençoou com uma família. Uma família é constituída por um homem, uma mulher e os seus filhos. Que dá continuidade a essa família. Foi assim que Deus planejou, pelo menos. O homem inventou outras maneiras depois, mas a forma como Deus criou foi dessa maneira. E essa passagem, então, ela nos fala que pessoas boas e tementes a Deus podem passar por momentos difíceis. Podem passar por momentos em que eles acham que eles não são abençoados por Deus. Momentos de vergonha por causa até da sua fé. Isso pode acontecer com a gente também. É possível que a gente faça tudo certo, né? Sirva a Deus, esteja na igreja e coisas ruins aconteçam na nossa vida. Era o que estava acontecendo com eles aqui. Mas até as coisas improváveis, e as coisas impossíveis e as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus pode transformar em bênção. Essa é a mensagem. Mas eu quero levar vocês ao entendimento do porquê que Zacarias e Isabel não tinham tido filho ainda. Vamos lá. Eles não tinham filhos, Isabel era estéril. Então Zacarias entra lá no templo e dá de cara com um anjo, né? Vai fazer lá o incenso e dá de cara com um anjo. Lembrando que ele era um homem temente a Deus, né? Temente a Deus, irrepreensível. Mas qual foi a reação dele ao ver o anjo? Temor. Temor. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Deus, nada de Deus, ela não teme a Deus. Ela não teme a Deus. Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é uma coisa boa. Santidade é quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais consciência do nosso pecado e da nossa miserabilidade nós temos. Ou seja, Zacarias, mesmo sendo um homem justo, temente a Deus, que estava querendo, né, fazer as coisas certas, ao dar de cara com o anjo, ele teve a mesma reação que Isaías. Lá no capítulo 6 de Isaías vai falar que o templo estava cheio da glória de Deus e os anjos estavam voando ao redor ali de Deus. Isaías fica assustado, e ele fala, pereci, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o que né, Deus faz? Pega uma brasa e toca no lábio de Isaías e purifica, né, escolhe Isaías. Então olha como essa história que vai sendo construída, essas figuras, elas precisam estar na nossa mente, precisam ensinar algo para nós. A gente precisa estar familiarizado com essas figuras. Com a santidade de Deus, com o temor pelos nossos pecados. Então o advento é um tempo de reflexão de quem nós somos, do nosso propósito, da nossa identidade em Cristo. Mas é muito bonito também ver que logo em seguida, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo. Não tenha medo. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós nos deparamos com Jesus, com o Evangelho, e nós ficamos, meu Deus, eu sou pecador. Eu me reconheço como pecador. E aí Jesus, calma, eu vim exatamente para isso, para te livrar dos pecados, para te limpar do pecado. Não temas porque a sua oração foi ouvida. Aqui tem uma discussão teológica muito grande, que não se sabe se Zacarias tinha orado pelo filho, ou se Zacarias estava orando para que o reino de Deus, o reino prometido, que era o reino do Messias, acontecesse.
O texto dá a entender, logo em seguida, né, que por ele ter tido um filho, ele estava orando por um filho. Mas, na mentalidade dos judeus, eles nunca se colocavam de maneira egoísta. Eles estavam pensando na libertação do povo, porque o Messias prometido ia libertar o povo da escravidão dos romanos. Aqui a gente pode aprender uma lição. Enquanto nós nos preocupamos com o reino de Deus, Deus se preocupa com os nossos anseios e com a nossa vida. Enquanto nós estamos engajados na missão de Deus, no reino de Deus, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Então, é possível uma criança ser cheia do Espírito Santo. E é nosso papel orar pelos nossos filhos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Eu mostrei a imagem do Pentecostes para o Noah, daí tem uns foguinhos em cima, né? Sabe? Já viram aquela imagem do Pentecostes com alguma pintura? Daí tem uns foguinhos em cima, parece uma linguinha de fogo assim, uma pintura. Eu não botei essa imagem, mas poderia ter botado. O Pentecostes tem várias pinturas que, ao representar o Pentecostes, tinha um foguinho assim, né? Eu mostrei isso para o Noah falando que isso era o Espírito Santo. E na hora ele falou assim, eu quero esse foguinho, ora para eu ter esse foguinho. E eu orei por ele, para que ele tenha realmente o fogo do Espírito Santo na vida dele. Então, mais para frente, por causa da incredulidade, olha só que coisa interessante. Zacarias estava orando a respeito, né, ou do filho ou da vinda do Messias, a gente não sabe porque o texto não diz, mas mesmo ele orando por qualquer uma dessas duas coisas, ele não creu quando o anjo falou, Deus ouviu a tua oração. Às vezes a gente é assim, a gente ora por coisas, mas se um anjo aparecer para nós e falar assim, Deus ouviu a tua oração, mas não sei, pois é, porém... Uma coisa que a gente pode aprender aqui, daí, então, Zacarias fica mudo até o nascimento de João Batista. Depois a gente vai mais para frente, né? Em outro culto, fiquem tranquilos. Em outro culto a gente vai mais para frente. Zacarias fica mudo até o filho dele nascer. E talvez isso tenha acontecido com muitos dos nossos jovens na nossa geração. Por causa da incredulidade e da religiosidade, nós temos ficado calados. O silêncio é sinal de incredulidade. O silêncio é sinal de incredulidade. Assim como o contrário quando nós recebemos o Espírito Santo, lá em Atos 1:8, nós recebemos poder para testemunhar. Ou seja, quem tem o Espírito Santo é poderoso no sentido de empoderado para testemunhar a respeito do Evangelho, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade, porque você está cheio do Espírito Santo, cheio do Evangelho de Jesus. Então você vai falar. Então, o silêncio é sinal de que está faltando fé, está faltando oração, está faltando leitura da palavra, está faltando na nossa vida. Quando a gente pergunta sobre Jesus e não sai nada da pessoa. Meu Deus, se alguém fala de Jesus comigo, se alguém fala, no meu local de trabalho, eu tenho que me segurar. Porque às vezes o cara deixa a bola picando assim, senão eu já saio pregando, já subo na mesa, já saio pregando. Porque eu estou cheio disso, eu procuro me encher disso. De verdade, e a gente deve procurar se encher do Evangelho. Tudo é pretexto para a gente falar do Evangelho. E aqui Zacarias então fala, Zacarias fala para o anjo, como eu terei certeza disso? Né? Me dá uma prova. E aí o anjo fala, então, por causa da tua incredulidade, primeiro o anjo fala assim,
eu sou Gabriel e estou a serviço de Deus. Eu fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa nova. Então, não interessa o que está sendo dito, mas quem está dizendo. Era um anjo da parte de Deus, então Deus estava falando. Hoje em dia a gente olha para a palavra de Deus cheio de questionamentos, mas é a palavra de Deus, é Deus que está falando. Eu preciso receber essa palavra com crédito. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, porque Deus disse, Deus falou. Então a gente dá crédito para a palavra de Deus. A gente não. Essa é a incredulidade. Esse é o cenário da incredulidade. As pessoas hoje estão reinventando a Bíblia, atualizando a Bíblia, relativizando a Bíblia. Mas a Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Seres humanos são relativos, a palavra de Deus não. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. É nisso que nós cremos. É por isso que a gente gasta um pouco mais de tempo com a palavra. A palavra aqui não é um detalhe. Nessa igreja a palavra não é um detalhe. A mensagem do Evangelho é o centro, é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos aqui para ouvir Deus falar, através da palavra. Não é o que eu penso, o que eu acho. O que eu acho, o que eu penso, não precisa nem considerar. Aquilo que emana da palavra, você guarda no seu coração. Tá ok? Então, olha o que aconteceu. Mesmo Zacarias incrédulo, sem acreditar, Deus então faz um homem velho, pai, e uma senhora estéril, mãe. Para finalizar, aqui eu estou falando de João Batista, que é quem vai preparar o caminho para Jesus. Quem vai preparar o caminho para Jesus. Vocês sabem que é o livro O Senhor dos Anéis, né? Sabem a história do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien, ele fala algo muito interessante. Ele fala que o Evangelho é o conto de fadas, né, entre aspas, que todos nós queremos acreditar que é verdade. Porque todo conto de fadas, ele tem uma virada. Tá tudo bem, e aí acontece uma catástrofe, que começa a dar sentido para a história, e no meio dessa catástrofe, surge uma boa notícia, e aí a história acaba bem. Então, o Evangelho, ele quando a gente fala de que um homem velho, uma mulher estéril, né, deu à luz, e uma virgem concebeu um bebê, só em conto de fadas, né? Mas esse conto de fadas é verdade. Nós cremos que a mensagem do Evangelho é o único conto de fadas, entre aspas, que é verdade. E todos os contos de fadas que você ouviu na sua infância, que você já ouviu, são inspirados no Evangelho. É por isso que criança gosta tanto de história. É por isso que vocês jovens, que ainda não têm filhos, que ainda não casaram, vocês precisam se especializar em contar história. Porque o filho de vocês vai querer ouvir histórias. Meu pai é um excelente contador de história. Né? Tá todo mundo fazendo assim. Todo mundo sabe que sim, né? Concordamos? Amém? Todo mundo sabe que o meu pai é um excelente contador de histórias. Quando o Noah vai lá para a casa dele, ele faz a festa, porque aí é uma enxurrada de história. Mas a melhor história que meu pai tem para contar não é sobre as coisas que ele viveu ou as histórias que ele conhece. É o Evangelho de Jesus. E eu gosto que o meu filho vai para a casa do meu pai, porque eu sei que em algum momento meu pai vai falar do Evangelho de Jesus para ele. As nossas crianças, os nossos filhos, as crianças, talvez o teu sobrinho, crianças que estão à tua volta, estão desejosos, estão loucos para ouvir uma história. E talvez tu não saiba muitas histórias, mas tem uma história que tu precisa saber contar. E essa história é a história do Evangelho.
a história do nascimento de Jesus, é a história da esperança, que é isso que a gente está desenhando aqui agora. Então, olha, para encerrar, Isabel era parente da mãe de Jesus. Era parente da mãe de Jesus. Se a gente continuar aqui, eu quero propor esse desafio, foi até minha mãe que propôs esse desafio de ler o livro de Lucas agora nesse tempo do Natal. A gente lê esses primeiros capítulos juntos, que a gente vai estar meditando nas mesmas coisas, vai estar falando sobre o mesmo assunto. Ali, logo em seguida, depois dessa passagem, o anjo aparece para Maria. E Maria não duvida da mensagem do anjo. Maria não duvida da mensagem do anjo. Ela crê. E ela é chamada de bem-aventurada. E aí, Maria, né, Isabel fica sabendo que Maria está grávida e Maria vai até o encontro dela e as duas se encontram. E aí tem uma passagem que fala que quando Maria encontrou Isabel, o bebê o João Batista que estava dentro do ventre de Isabel, ela sentiu uma coisa poderosa e o bebê foi cheio do Espírito Santo. E essa última canção que nós cantamos, Minha Alma Engrandece o Senhor, é fruto dessa passagem. É essa passagem cantada. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, olha que cena. Olha que eu queria que vocês ficassem com essa imagem na cabeça hoje. Que história fantástica para a gente contar para as pessoas. Que Deus escolheu uma senhorinha velha, estéril, e uma virgem para trazer a salvação para o mundo. Para trazer a salvação para o mundo. Muitas pessoas vão achar que isso é um conto de fadas. Mas nós, pela fé, por causa da fé, nós somos capazes de acreditar que essa história é a grande história. E a minha e a sua vida estão inseridas nesse conto de fadas, nessa história. Nós somos testemunhas dessa história da salvação e da redenção que veio através dessa senhora mais velha que era estéril e dessa virgem que era Maria. E nesse tempo nós vamos meditar sobre isso, preparar o nosso coração para esse evento que é o Natal, o nascimento do único Salvador do mundo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, essa história fantástica que a gente acabou de ler, esse texto que nós acabamos de expor aqui e pensar a respeito dele, nós cremos que ele é verdade. Nós cremos que a nossa história está inserida na tua história, na história da criação, da queda, da redenção e da glorificação, Senhor. E nós aguardamos ansiosamente pela tua volta. Ansiosamente pela tua volta. Pois assim como a promessa do Messias se cumpriu no Natal, no nascimento de Jesus, filho de Maria, essa promessa se cumpriu, nós cremos que a promessa da tua segunda vinda também se cumprirá. Então é tempo de nós acharmos tempo para ti. É tempo de tu ser prioridade na nossa vida. É tempo de pensarmos, Senhor, que o teu evangelho, a tua mensagem é verdade. Nos ajuda, Senhor, a não sermos tão consumistas. Nos ajuda a não ser tão ansiosos. Nos ajuda, Senhor, a priorizar aquilo que é importante, Deus. E não há nada mais importante na nossa vida, na vida da tua igreja, que tu, Pai. Nos ajuda a te colocar no centro da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha te inspirado, tenha tocado no teu coração, te despertado desejo e interesse por celebrar um Natal diferente. Um Natal cheio da presença de Deus.
cheio de beleza, cheio de luz, cheio da mensagem do Evangelho. Amém?